Bom dia e fique tranquilo, você está na videoconferência certa, porque a partir de hoje a Ômega Energia passa a ser serena. E eu vou contar mais sobre isso nessa apresentação de hoje. Como sempre fazemos, a ideia é começarmos falando sobre o resultado do terceiro trimestre, que foi muito bom. Também falaremos sobre o plano de negócios da companhia para 27, recentemente aprovado pelo nosso Conselho de Administração. Daremos mais cor em relação a essa nova marca e esse novo posicionamento e o porquê de fazê-lo agora. Teremos uma sessão que será um FAQ, endereçando perguntas recorrentes de investidores para o nosso time. E como sempre fazemos também, teremos um Q&A no final para ouvir as perguntas de vocês. Nosso terceiro trimestre foi muito bom e eu elenco 3 razões para isso. A primeira é que nós tivemos um progresso muito bom de Assuro A5, levando a operação comercial integral em outubro. Isso faz com que ele mais a Assuro A4 já sejam ativos operacionais e totalmente de-risked. E o segundo elemento-chave é que Goodnight Bloom continua evoluindo bem e com a expectativa de, antes do Natal, estar 100% operacional. O segundo elemento que faz esse terceiro trimestre bastante bom é que nós tivemos um resultado operacional recorde. Maior produção da história, maior lucro bruto da história, maior EBITDA da história, o que levou também a um lucro líquido de 100 milhões de reais. Por fim, conforme essa análise de evolução e de consolidação desse programa de investimentos vai se cristalizando, nós conseguimos identificar a importante criação de valor que 2023 vai gerar para nós. O que, associado a um processo de redução de risco pelos ativos estarem operacionais e por nós estamos cada vez mais alongando nossos recebíveis e ficando mais contratados, farão com que a companhia tenha uma equação de risco-retorno quase que imbatível no nosso setor. Indo aqui para a Assuro A4, um pouco mais de detalhe, né? Ele continua com um desempenho operacional muito bom, disponibilidade acima de 99% nas turbinas Avestas e foi um projeto que teve prazo, custo e retorno bastante interessantes, ou seja, prazo inferior ao projetado, custo abaixo e um retorno acima do esperado, especialmente porque nós conseguimos estruturar ali financiamentos melhores e trazer estruturas de comercialização melhores do que o nosso plano inicial. O Assuro A5, como eu disse, já em operação comercial, teve custo abaixo, a gente vai ter uma economia de capex nesse projeto, em relação ao esperado, e um retorno acima pelas mesmas razões que eu delineei para a Assuro A4. Em relação ao Goodnight Bloom, nós estamos hoje com 59 turbinas já montadas das 59, ou seja, não tem mais nenhum trabalho de edificação, de montagem de turbina. Só que diferente do Brasil, a rampa que nós fazemos nos Estados Unidos, ela não existe turbina por turbina, ela ocorre dentro de uma janela de conexão da distribuidora, que vai acontecer entre o fim de novembro e meio de dezembro. Então, nesse período, as turbinas já montadas e pré-comissionadas vão começar a entrar na rede. Eu espero que antes do Natal a gente tenha já operação integral desse ativo. Em termos de retorno, o Goodnight hoje está em linha com o nosso plano, mas nós temos alguns upsides sendo perseguidos, especialmente relacionados a estruturas comerciais novas. Por exemplo, estruturas que nós chamamos behind the meter, ou seja, você instalar plantas ou unidades de consumo dos nossos clientes próximos na região do projeto. Isso pode ser um importante adicionador de rentabilidade para esse projeto. Nós estamos trabalhando bastante firmemente para buscar incrementos de retorno para a Goodnight também. Na frente de GD, nós temos um marco relevante no trimestre, que essencialmente é o início de operação do nosso primeiro projeto solar distribuído, aqui no interior de São Paulo. Ainda é muito cedo para ter conclusões em relação ao nosso sucesso de execução, mas o plano continua avançando bem e a ideia é que já em novembro nós consigamos comissionar 3 usinas por mês, o que vai acontecer ao longo dos próximos meses, até o final de 2024. Nosso objetivo ainda é chegar próximo de 200 megawatts de GD até o fim de 24, se não mais, em função de novas oportunidades que a gente venha a originar.
Destacando aqui dois dos nossos indicadores centrais aí que marcaram o trimestre. O EBITDA aumentou 52%, comparado com o mesmo EBITDA do ano passado, no mesmo trimestre, e o lucro chegou a 102 milhões de reais. A produção de energia para mesmos ativos foi 4% acima, Delta foi em linha, Chuí acima e Assuruá abaixo, em função de algumas precipitações acima do esperado naquela região, choveu mais do que a gente esperava na região no trimestre, então foi abaixo Assuruá, mas Delta em linha, Chuí acima com uma perspectiva na margem, em função do El Niño tal do primeiro semestre ano que vem ser bom, como a gente já vem discutindo com vocês há 2 trimestres. Incluindo novos ativos, o incremento de produção foi de 31%, e a gente acredita que esse incremento vai continuar por conta de termos a Assuruá 4 e 5 inteiramente produzindo no último trimestre e o Goodnight também entrando, conforme eu comentei há pouco. O nosso lucro bruto foi 39% acima em relação ao trimestre equivalente do ano passado, efetivamente decorrente de novos ativos e otimizações de margens, e também do bom resultado da plataforma. Tivemos 42,9 milhões de reais de lucro bruto na plataforma no trimestre, o que contribuiu também para a gente chegar a esse nível de lucro bruto. Adicionando-se à eficiência do lucro bruto, nós conseguimos ter algumas indenizações e seguros pagos por fornecedores em função de desempenho passado não atingido, ou seja, disponibilidade principalmente como elemento-chave de indenização, o que somado a economias de despesas nos levaram a ter um EBITDA que é mais de 50% acima do EBITDA do terceiro trimestre de 2022, ou seja, um importante incremento. Olhando numa base de 12 meses, ou seja, entre o último trimestre do ano passado e os 3 trimestres desse ano, nós já estamos rodando o nosso EBITDA no nível de 1,45 bilhão de reais, o que já é bem próximo do nosso guidance para 2023, de 1,5 bilhão. Lembrando que o último trimestre desse ano vai ser melhor, provavelmente, do que o do ano passado, porque nós vamos ter mais capacidade instalada, ou seja, a Assuruá 4 e 5 inteiro e um pouquinho de Goodnight já, e com uma safra de vento ainda presente ao longo dos últimos 3 meses do ano. Então, nós estamos otimistas em relação a cumprirmos o nosso guidance de 1,5 bilhão e, eventualmente, até incrementar um pouco esse valor. Portanto, isso nos dá um sinal muito positivo de que nós estamos no curso correto, na boa trajetória, para entregar o guidance de 2023, né, que é 1,5 bi, e possivelmente, com todos os ativos já operacionais, chegarmos ao patamar aí de 2 bilhões de reais de EBITDA, que é o nosso guidance para 2024. Acho que vale a pena grifar aqui o fato desse nosso programa de investimentos que está se concluindo agora, né, ter sido um sucesso, né? Nós planejamos com muito cuidado, muito critério esse processo. Trouxemos as linhas de financiamento, trouxemos a ATES com o investimento dela primário no dezembro do ano passado de 850 milhões de reais para planejar o caixa de uma forma consistente, de forma que tivesse os recursos para implantar esses ativos novos. E agora, conforme a gente vai entrando em operação com as usinas novas, nós vamos confirmando o sucesso, não só do ponto de vista de execução, mas também de planejamento financeiro e de rentabilidade desse plano de investimentos que vai mudar o patamar da companhia em 2024. No lado de financiamentos e funding, né, a desalavancagem prevista com a entrada dos nossos novos projetos está acontecendo. Alguns sinais para isso são a efetiva redução do net debt to EBITDA da Omega Geração, já ficou abaixo de 4 no trimestre, e conforme a gente vai entrando em operação, esses índices todos vão convergindo para uma companhia operacional ao invés de uma companhia que está em fase de implantação e desenvolvimento de nova capacidade. Além disso, outro fator importante é que conforme os projetos vão entrando em operação, nós vamos começando a conseguir achatar a nossa curva de amortizações. Ou seja, nosso modelo é construir,
né, tomar empréstimos ponte e conforme você vai construindo e entrando em operação, vão entrando no projeto de longo prazo e você vai achatando aqueles vencimentos de curto prazo para vencimentos de mais de longo prazo que vem junto com as linhas de longo prazo. Então nós vamos ter esse processo acontecendo nos próximos 3 meses e mais tarde até a Andrea vai estar aqui conosco para explicar em detalhe como vai acontecer o passo a passo disso nos próximos meses. Para amarrar aqui, eu acho que tem uma combinação de criação de valor com redução de risco no ano, que isso aqui é bastante importante, né? Eu acho que a Suruá 4 e 5 são projetos que tiveram um ótimo retorno, apesar de um ambiente menos favorável, juros altos, etc., mas ele conseguiu, né, ter uma rentabilidade substancialmente acima do nosso alvo de retorno, o que garantiu a criação de valor aí desses projetos, principalmente em função de uma estrutura de capital melhor, por exemplo, saímos do FDNE que não era plano, uma boa execução, uma excelente execução, e modelos comerciais que aumentaram as margens dos projetos, principalmente aqueles relacionados à autoprodução e arrendamento de ativos que nós temos anunciados aí. Recentemente anunciamos uma transação desse tipo com a Cargill, por exemplo. E ao mesmo tempo que nós aumentamos margens e retorno, nós conseguimos aumentar também a nossa cobertura contratual para os próximos 10 anos em 10 pontos. Ou seja, hoje a nossa companhia está muito contratada para os próximos 10 anos, 96% coberto com contratos, todos eles inflacionados, etc. Ou seja, a gente conseguiu ao mesmo tempo aumentar a rentabilidade e as margens e reduzir o risco da companhia e aumentar a previsibilidade dela para os próximos 10 anos.